Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Aleluia. 5:24 diz assim: e foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Fecha os teus olhos, eu quero orar junto com você. Senhor, estamos diante da tua palavra. Dai-nos, Pai, a revelação que a tua igreja precisa. Olha para cada coração aqui nessa noite. Olha para cada um de nós que viemos entregar a ti o nosso louvor, viemos entregar a ti a nossa adoração. Já temos feito isso de forma coletiva. A tua igreja tem expressado, Senhor, adoração ao teu nome. Mas nessa hora, Pai, olha para cada necessidade. Vem com a tua palavra, Senhor, ao encontro de nossas vidas. Vem com a tua palavra saciar a nossa alma, Senhor. Vem com a tua palavra nos fortalecer, Pai. Porque a tua palavra é alimento, a tua palavra é renovo, a tua palavra é bálsamo, a tua palavra é tudo que nós necessitamos, Senhor. Olha para o individual de cada um neste lugar e dai-nos, Pai, do teu Espírito. Se alguém entrou aqui, Senhor, também buscando algo da parte do Senhor, eu te peço, ó Espírito de Deus, visita este coração, ministra sobre esta vida e derrama, Senhor, do teu cuidado, derrama, Senhor Jesus, do teu amor, derrama sobre este coração a tua alegria, para a glória do teu santo nome. Eu oro em nome de Jesus, amém. Esse texto bíblico faz alusão a uma passagem muito conhecida de nós. Esse texto bíblico conta na passagem de Jesus, quando ele retorna da cidade de Gadara, aonde ali ele promove a libertação daquele homem que estava atormentado. E ele volta depois, ele volta novamente para sua cidade, a cidade de Cafarnaum, e ele é abordado por um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, que vai ao encontro dele, prostrando-se aos seus pés, adorando ele, pedindo que ele fosse visitar a sua filha, que estava enferma, que estava à beira da morte. Este texto, esta narrativa, ela está também no Evangelho de Mateus, também no Evangelho de Lucas, mas eu gosto muito da riqueza de detalhes que o evangelista Marcos nos apresenta esse texto. Eu sei que é um texto conhecido, por diversas vezes já pregado, por diversas vezes eu já ouvi, você também. E eu não venho com a proposta de trazer algo novo para você, mas eu venho com algo de Deus para você. Porque o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor colocou no meu coração este texto, enquanto meditava já, na verdade, há alguns dias. Esse texto vem queimando e ardendo no meu coração. Eu falava com o Senhor na tarde de hoje, e o Senhor então, depois de meditar alguns textos, o Senhor assentou firmemente no meu coração este desejo, este texto bíblico, a qual eu quero estar compartilhando com os irmãos, que conta a respeito daquela mulher do fluxo de sangue. O versículo que eu fiz questão de ler é o versículo que diz que uma grande multidão seguia Jesus e o apertava, o espremia. As ruas estreitas, a quantidade de gente fazia com que Jesus caminhasse muito próximo da multidão. E os irmãos sabem que Jesus estava
indo para a casa de Jairo, a qual havia uma necessidade urgente, a qual havia um clamor, a qual havia um pedido, a qual havia uma intenção no coração de Jairo, que Jesus precisava ir à sua casa para resolver aquele problema com a sua filha, que os médicos já não davam mais jeito, os médicos já não resolviam mais. E no meio do caminho, enquanto a multidão seguia junto e apertava Jesus, aparece em cena, aparece na história, não é uma história, é uma história, é algo verídico que aconteceu. Aparece aquela mulher sem nome, aquela mulher sem história, aquela mulher que ninguém sabia quem ela era. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela havia sofrido durante longos anos com uma hemorragia, um fluxo de sangue. Aquilo fazia, segundo os rituais da lei de Moisés, fazia com que ela se tornasse impura, fazia com que ela tivesse que ser afastada do convívio social. Ela deveria estar fora do convívio da sua família, fora da aldeia. Ela estava num lugar à parte durante o período em que ela estava no seu ciclo. Mas a Bíblia diz que 12 anos havia se passado e aquela mulher estava vivendo uma enfermidade. Talvez a gente possa imaginar o sofrimento daquela mulher, talvez a gente possa imaginar o que aquela mulher enfrentou durante todo esse tempo, sem poder se aproximar de alguém, sem poder tocar alguém, sem poder ser tocada por alguém. Aquela mulher, ela vivia há 12 anos uma história de tristeza, de decepção, uma história de luta, porque diz aqui o texto que ela havia gastado, tinha feito de tudo, ela havia lutado contra aquela enfermidade, porque já não era mais algo normal, algo da natureza. A Bíblia diz que ela tinha padecido muito, ela tinha sofrido muito com muitos médicos, ela havia despendido tudo que tinha, mas não teve proveito algum, não teve resultado algum. Toda a medicina, todos os recursos, todos os remédios, todos os exames, tudo que ela fazia não dava resultado, e a Bíblia diz que ia de mal a pior. A história daquela mulher é uma história talvez parecida com a tua que está me ouvindo, com a tua que você está me assistindo. Talvez você tenha lutado com todas as suas forças, talvez você tenha enfrentado tantos problemas, e com a sua capacidade, e com o teu conhecimento, e com o teu dinheiro, você não tem conseguido resolver o que você está vivendo. Mas eu tenho uma notícia para você: Jesus está passando por este lugar. Diga para alguém do teu lado: Jesus está passando por aqui. Jesus passava naquele lugar, uma grande multidão apertava, e aquela mulher com uma história triste, ela então se encoraja. Ela não podia sair daquele lugar isolado, do isolamento, ela não podia ter contato com as pessoas, mas diante do que ela estava padecendo, diante do que ela estava vivendo, diante do que ela estava sofrendo, diante de tudo que ela já havia gastado, diante do esgotamento de todos os recursos humanos, ela ouviu falar em Jesus, e ela viu em Jesus uma esperança, porque Jesus é a esperança. A esperança quando tudo está perdido, a esperança quando nada mais dá jeito,
A esperança quando a solidão bate, a esperança quando você não tem força para sair da cama, quando você pensa que tudo está acabado, está encerrado, pensa que o homem já assinou e já decretou. Jesus, Ele é a esperança de vida. E Jesus passava naquele lugar, e aquela mulher então se encoraja, e ela ouviu falar que um homem estava trazendo um avivamento em Cafarnaum. Ela ouviu falar de um Jesus que estava curando os enfermos. Ela ouviu falar de um Jesus que estava expulsando os demônios. Ela ouviu falar de leprosos que estavam como ela, longe da sociedade, e ao serem curados por Jesus, voltaram para suas famílias. Ela ouviu falar de Jesus. E o escritor aos Hebreus, ele diz que Jesus Cristo, Ele é o mesmo. Jesus Cristo, Ele não mudou. Se você encontra-se sem esperança, eu estou falando de um Jesus que muda a sua história. Se você entrou aqui e perdeu as suas forças, eu quero declarar como salmista: o Senhor é a força da sua vida. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aperte a mão dessa pessoa e diga assim: meu Jesus não mudou. Desde o dia que Ele te salvou, desde o dia que Ele te arrancou do lamaçal do pecado, desde o dia que Ele já operou um milagre em sua vida, Ele continua sendo o mesmo. Ele é a fonte da nossa alegria, Ele é a esperança da nossa salvação, Ele é tudo o que nós precisamos. Aquela mulher, diz o texto que ela ouviu falar de Jesus, e ela então veio por detrás, entre a multidão, tocou nas vestes de Jesus, porque ela pensou no seu coração: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Ela fez um propósito dentro do seu coração. Ao se aproximar de Jesus, determinada a tocar nas vestes de Jesus, eu não sei como é que foi aquilo, eu não sei como é que ela conseguiu, mas fato é, ela se escondendo, com medo de ser vista, com medo de ser expulsa, com medo de ser xingada, com medo de ser amaldiçoada, porque tudo que o impuro tocasse se tornava também impuro. Ela naquela condição, se alguém tocasse nela, ou se ela tocasse alguém pelo ritual da lei, ela se tornaria impuro ou impura. A pessoa, aquilo que ela tocasse se tornaria impuro, e precisaria de todo um ritual da lei para purificação. Então ela não podia, de maneira alguma, em hipótese alguma. Mas ela fala assim: se eu somente tocar nas vestes de Jesus. E aqui no texto está escrito que ela veio por detrás, entre a multidão, tocou a sua vestimenta, porque ela dizia: se tão somente tocar, eu ficarei curada. Sabe, irmãos, aqui eu vejo uma grande atitude de fé. Aqui eu vejo uma grande determinação. Mas aqui também eu vejo algo que é diferente dos demais milagres que nós vimos, conhecemos que Jesus operou, até mesmo deste que está no contexto, a qual Jairo vai até Jesus e se prostra diante de Jesus. Os leprosos se prostram diante de Jesus.
O cego clamava por Jesus. Aquela mulher, ela clamou por Jesus, se prostrou diante de Jesus. Mas essa mulher, ela pensou assim: se eu somente tocar em Jesus, eu vou escondido, ninguém vai me ver, e se eu fizer isso, vai dar certo, eu vou ser curada. Legítima a atitude dela, legítima a decisão dela. Ela estava buscando resolver o que ela estava vivendo. Ela estava buscando uma cura que ela havia buscado durante anos, de todos os meios e recursos, e não estava encontrando. Só que eu te pergunto, se ela se lançasse aos pés de Jesus, será que Jesus iria desprezá-la? Se ela se prostrasse na frente de Jesus, será que Jesus iria rejeitá-la? Aquela mulher, ela toma uma atitude de fé, mas ela, ao mesmo tempo, eu vejo que ela se aproxima, mas ela não quer ser vista, pelos motivos que nós sabemos do texto. Ela não queria ser reconhecida, ela não queria ser percebida, ela não queria nada além do que a sua cura. Eu toco nele, vou ser curado e vou embora, ninguém me vê. Só que não tem como estar diante de Jesus e passar desapercebido. Sabe o que eu penso? Eu penso em tantas pessoas que você fala de Jesus, eles falam: eu conheço Jesus, eu tenho Jesus, eu sei quem é Jesus, mas eles querem só uma oração. Não, eu quero só receber uma oração. Sabe o que eu penso? Eu penso em pessoas que não assumem um verdadeiro compromisso com Jesus. São pessoas que às vezes no meio da multidão, no meio de um culto de domingo, ele sai de bem longe, de onde as pessoas não conhecem. Ele vai para uma igreja, e ele vai sentar lá e fala: eu só quero ouvir uma palavra. Não, eu só quero uma resposta. Eu só quero pedir a Deus a solução do meu problema. Eu só quero tal coisa para a minha vida. E depois os outros dias continua da mesma maneira, do mesmo jeito, a mesma rotina, vivendo distante do Senhor. Aquela mulher, ela só queria isso. Só que é impossível a gente alcançar algo de Jesus e passarmos desapercebidos por Ele. Eu quero dizer para você: Jesus sabe quem você é no meio da multidão. Jesus sabe quem você é no meio dos desconhecidos. Pode ninguém aqui te conhecer, pode ninguém aqui saber o que você está vivendo, pode ninguém aqui saber o que você está enfrentando, mas se você veio até Jesus, Ele sabe quem você é. Mexe com alguém, diga para ele: Ele sabe quem você é. A Bíblia diz então que aquela mulher tocou em Jesus e logo a fonte do seu sangramento secou, e aqui está escrito: e sentiu no seu corpo estar curada. Ela experimentou, sentiu estar curada. Só que olhando para o contexto de tudo, e até o final nós vamos chegar ali, eu vejo que ela experimentou algo momentâneo. É como às vezes a gente vem à presença de Deus, a gente vem buscar algo de Deus, a gente vem no culto, a gente vem numa oração, a gente vem aqui na frente e a gente se sente tão bem. Quantos de nós não recebeu uma oração e nos sentimos tão bem? Só que a oração, ela não é um passe que por aí eles dão, não. Porque tem gente que pensa: oração, eu vou orar para sair as coisas ruins, só vou orar para descarregar. Não. Aquela mulher, ela experimentou algo temporário. Eu venho nessa noite dizer que muitos nesse dia
nestes dias, estão experimentando apenas um pouco, estão experimentando apenas uma vez por semana. Muitos nesses dias estão vivendo apenas momentos, sim, momentos que está na igreja, momentos que liga no YouTube, momentos que ouve uma palavra, momentos que põe uma adoração, e na hora parece que faz tão bem, mas depois continua tudo do mesmo jeito. Você conhece, eu conheço, talvez seja você, que vem à igreja e te faz tão bem, mas depois parece que a tua força se acaba. Aqui você adora, aqui você se sente tão bem, mas parece que quando sai da porta para fora, parece que quando chega segunda-feira, lá no ambiente de trabalho, parece que tudo está desmoronando novamente, e você se encontra sem força, você se encontra sem ânimo, é uma luta, é uma guerra travada. Eu quero dizer para você, Jesus quer mudar essa história. Eu vou dizer mais uma vez, Jesus quer mudar essa história. A Bíblia diz que aquela mulher experimentou algo momentâneo. Ela sentiu estar curada. Logo que ela tocou, ela sentiu estar curada. Mas a Bíblia diz que no momento em que ela tocou em Jesus, a Bíblia diz que a multidão apertava Jesus. Mas aqui está dizendo no versículo 30, logo Jesus, conhecendo que saiu o poder de si mesmo, ele parou, no meio da multidão, ele diz: quem tocou nas minhas vestes? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que Jesus não sabia quem tinha tocado? Pergunte para alguém do teu lado, você acha que ele não sabia? Será que Jesus não sabia quem tinha tocado nele? Aí Pedro já, Jesus, espera aí, mestre, para tudo, olha o tanto de gente que está aqui em volta do Senhor, a multidão te aperta e te oprime, e o Senhor pergunta: quem te tocou? Mas ele sabia que alguém ali tinha ido buscar o que necessitava. Porque às vezes a gente busca o que a gente precisa e a gente não recebe. Porque o Senhor sabe o que é necessário para mim e para você. Às vezes a gente está angustiado querendo algo que vai fazer mal lá na frente. Por isso o Senhor diz que Ele vai suprir toda necessidade. Então Ele é confrontado pelos seus discípulos: mas eu tenho certeza, alguém me tocou diferente, de mim saiu poder. E aqui no texto está escrito que ele olhava em volta, ele olhava para a multidão, procurando quem havia tocado ele. Se coloque no lugar daquela mulher, 12 anos sem poder tocar ninguém, 12 anos sem ser tocado por alguém. De repente ela vê em Jesus uma esperança, ela toca em Jesus e para tudo. Imagina o desespero daquela mulher. Jesus começa com os olhos olhar um por um: quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Aqui está escrito que ele começou a olhar em redor, procurando quem o havia tocado. Quem o havia buscado era alguém que não queria se expor, era alguém que não queria o compromisso, era alguém que queria só uma bênção, é alguém que queria só uma cura, é alguém que queria só uma restauração, é alguém como muitos neste tempo: eu só quero o meu milagre, eu só quero a minha cura, eu só quero a minha bênção e nada mais. Mas Jesus não quer apenas um momento, Jesus não quer apenas um dia na semana,
Jesus não quer apenas uma parte da tua vida. Jesus não quer apenas o teu domingo. Jesus não quer apenas uma área da tua vida, não. Jesus, Ele quer você. Ele não está preocupado quem você é, não está preocupado o que você tem, Ele está preocupado com você. Eu afirmo para você, Jesus no meio daquela multidão, Ele sabia que aquela mulher o havia tocado, mas mesmo assim Ele começou a procurar, sabe por quê? Porque Ele estava dando a oportunidade dela se apresentar. Talvez no meio da multidão você tenha se omitido durante tanto tempo. Deus está falando com você, que ao longo do tempo tem se escondido, tem vindo, busca aqui, tá bom, recebeu, volta para casa, mas na semana seguinte está da mesma maneira buscando novamente. Jesus tem uma água viva que vai saciar o teu ser. Você não vai precisar ficar buscando em qualquer fonte. Jesus tem uma água para derramar sobre a tua alma, que vai matar a tua sede por completo. Jesus não quer que você viva como aquela mulher, experimentou algo passageiro, temporário, sentiu estar curada. Jesus poderia parar, Jesus poderia continuar, Jesus poderia não se importar, mas Ele se importa com você. Você, que eu coloco assim como aquela mulher que chegou por trás, que não queria que ninguém te visse. Você que chegou e que quer um relacionamento com Deus, mas sem compromisso. Tem tanta gente querendo um relacionamento sem compromisso com Deus. Tem tanta gente que só quer o vinde a mim. Ele só quer os seus próprios interesses. Ele não quer pagar o preço na oração. Ele não quer pagar o preço no jejum. Ele não quer pagar o preço de estar frequentando os cultos na casa. Ele tem compromisso com tudo, ele só não tem compromisso com o Senhor. Tem muita gente assim hoje. Ele só quer vir domingo, quer sentar lá, ele só quer vir na ceia, participar lá, ele só quer um momento com Cristo. Ele não quer compromisso com Deus, mas ele quer o milagre, ele quer a cura, ele quer a restauração do casamento, ele quer a vida financeira abastada, ele quer tudo. Ele só não quer fazer o que todo mundo faz: se prostrar, adorar, renunciar, carregar a sua cruz, negar-se a si mesmo, buscar, pagar o preço de uma vida cristã. Porque o segredo da vida cristã é a prática daquilo que a gente ouve. E a gente é bom em ouvir. É bom, é gostoso, é fácil. Pronto para ouvir. Difícil para praticar. E o que muda a tua vida, grave isso, não é o que você sabe, não é o que você ouve, é o que você põe em prática. E nessa noite Deus está chamando a tua atenção neste lugar. Eu não estou aqui com uma palavra para massagear o teu ego, eu estou aqui com uma palavra de Deus para confrontar a tua vida, porque o Senhor não quer que você continue mais vivendo de momentos, oscilando. Hoje eu estou muito bem, hoje não, hoje eu estou tão triste. Não, Deus quer derramar plenitude de alegria sobre a tua vida. Deus quer restaurar o teu ser, Deus quer restaurar a tua alma, Deus quer te colocar em pé, Deus quer que você se torne um verdadeiro adorador. Deus quer nos chamar para um compromisso com Ele. Me permita ser pastor. A gente tem trabalho na igreja e tem crente que não participa dos trabalhos da igreja mais. Tem dificuldade de estar nos cultos. Tem dificuldade de estar nas orações. Tem compromisso com trabalho, com faculdade, com vida social e amém. Só que o Senhor não quer você só no dia de hoje. O Senhor não quer você só por um momento. O Senhor não quer você mendigando milagre.
O Senhor não quer ver você padecendo, sofrendo, chorando. O Senhor não quer ver você experimentando coisas momentâneas, passageiras. Porque servir a Cristo é plenitude de alegria. Servir a Cristo é servir na plenitude da nossa alma. É se entregar. Quem estava no culto ontem, a gente ouviu, é se entregar. É se lançar. É se posicionar. E eu entendo por esse texto, e aqui eu caminho para o fim, que aquela mulher, ela experimentou o verdadeiro milagre quando ela tomou uma posição. Porque Jesus começou a procurar quem havia tocado ele. Você sabe, eu também. Você tem certeza, eu também. Por saber quem é Jesus, Jesus podia apontar e dizer: você me tocou. Mas ele deixou aquela mulher se manifestar. Ninguém sabia quem era, mas Jesus sabia. Ninguém sabe quem é você, mas Jesus sabe. Deixa eu dizer de novo: ninguém te conhece, mas Jesus te conhece. De repente aquela mulher, sabendo que não tinha como mais se esconder de Jesus, porque a gente pode se esconder do pastor, a gente pode se esconder do nosso líder, a gente pode se esconder do nosso chefe, a gente pode se esconder de tudo, mas não dá para se esconder de Deus. De repente aquela mulher, sabendo que não tinha como mais se esconder, a Bíblia diz que ela, temendo e tremendo, ela fez o que se deve fazer aos pés de Jesus. Lembra daquela mulher pecadora? Foi pregado ontem no culto das mulheres. Ela se lançou aos pés de Jesus. Ela entregou o seu melhor para Jesus. Essa aqui, ela chegou por detrás, não adorou, não entregou nada, recebeu, mas ela precisou voltar. Ela precisou ir aos pés de Jesus. Aí ela vem pelo caminho certo. Quando ela vê que não tinha como se esconder, aqui está dizendo que ela se aproximou, ela se prostrou diante dele, e ela disse toda verdade. No meio da multidão, vendo que não havia como se esconder, se omitir, correr daquilo que Jesus tinha com ela. Para de correr daquilo que Jesus tem com você. Olha para alguém e diga assim: para de correr, para de se omitir, para de se esconder. Ela viu, não tinha como mais, então ela se prostra aos pés de Jesus. Ela adora Jesus pelo que Ele é, mas já havia desfrutado daquilo que Ele pode fazer. Essa palavra é para você que tem vivido momentos da presença de Deus, mas eu quero declarar que hoje você vai com essa presença para a sua casa. Eu quero declarar que hoje você vai com essa presença para o seu trabalho. Eu quero declarar que hoje você vai com essa presença para o teu lar. E o Senhor, Ele vai começar a mudar a tua história. Porque aquela mulher esquecida, abandonada, desprezada, isolada, pensando que não tinha mais nada, ela descobriu que ela ainda tinha fé. Ela descobriu que ela tinha um pai. A única mulher deste evangelho que Jesus a chama assim de filha é essa mulher. Jesus olha para ela, não com olhar de acusação, porque ela havia se escondido. Porque isso é o que eu e você fazemos. Está vendo que adiantou correr? Está vendo o que deu jeito? Não, mas Jesus olhou para ela e disse assim: filha. Ele estava dizendo para ela: tua família te esqueceu, mas você tem um pai. Ele estava dizendo para ela: você está 12 anos na solidão, mas você tem um pai. Você pensa que não tem mais nada, mas você tem um pai. Jesus se posiciona como um pai. Ele diz: filha, a tua fé te salvou.
Você chegou aqui achando que não tinha nada, mas o que te trouxe aqui foi a tua fé. Você chegou aqui e achou que ninguém estava te vendo, mas o teu Pai está te enxergando. E aí Jesus diz para ela assim, ó, vai e ser curada deste teu mal. Sabe o que Jesus estava falando para ela? Você não vai apenas se sentir curada, você vai ser curada. Você não vai apenas experimentar algo momentâneo, passageiro. Não, você vai viver o milagre que você precisa. Eu quero te convidar nessa hora para se colocar em pé. E eu quero orar por você que quer voltar para Jesus. Eu quero orar por você que quer aceitar a Jesus como Salvador. A minha primeira oração hoje é para você que sabe que precisa se posicionar, que está afastado dos caminhos do Senhor, e chega de ficar vivendo conta-gotas. Assiste algo, ouve algo, se sente bem, daqui a pouco está mal de novo. O Senhor quer derramar sem medida dessa água sobre o teu coração. O Senhor quer que você experimente novamente a verdadeira alegria que somente Ele pode te dar. Tem alguém nessa noite que quer aceitar a Jesus como Salvador? Tem alguém no nosso meio que quer se reconciliar com Jesus? Eu estou fazendo esse convite especial para você. Não adianta você querer se esconder dos seus pais, se esconder da sua família, se esconder de mim. Eu não sei quem você é, mas Jesus sabe quem você é. Jesus sabe onde você está, e Jesus sabe o que você precisa. Tem uma alma chegando aqui. Isso. Deixa Jesus te abraçar nessa noite. E Ele quer transformar e mudar a sua história, como dessa jovem que está aqui no altar do Senhor. Porventura tem a segunda alma. Tem a segunda alma. Tem a segunda alma que está voltando para os braços de Jesus. Isso. Tem a terceira alma. Jesus tratou com você nessa noite. É noite de salvação. É noite que Ele quer olhar para você e te chamar de filho. É noite que Ele quer olhar para você e transformar a sua história. Tem mais uma alma vindo. Tem mais uma alma aqui. Aqui do lado, aqui na frente. Isso. Filha, é assim que o Senhor te chama. Porque Ele te vê, Ele te conhece. Ele sabe o que você precisa. E nessa noite Ele não te olha com um olhar de condenação, de acusação. Ele te olha com um olhar de amor. Porque Ele quer mudar a sua história. Tem mais uma alma vindo aqui na frente. 1, 2, 3, 4, 5 almas. Tem a sexta alma para Jesus. Hoje o tratar é de um pai com filho. É de alguém que achou que acabou tudo, que encerrou tudo, que não tem mais esperança, que não tem mais chance. E hoje o Senhor está revogando essa sentença de morte. Hoje o Senhor está revogando essa sentença de maldição que estava sobre a tua vida, que você já tentou de todos os meios, mas hoje Ele muda a sua história. Tem mais alguém? A senhora está voltando para Jesus também? Está voltando para Jesus também? A senhora está voltando para Jesus também? Conta aí. Narabaia shobe a candarabaia. Você ainda está aí. O olhar de Jesus está passando aqui entre a multidão. Não tem como você continuar se escondendo dele. Eu vou orar por essas pessoas que estão aqui à frente.
Todas estão retornando para Jesus? Levante as mãos. Levante as mãos. Ore junto comigo assim, diga: Senhor Jesus. Vocês que estão aqui à frente retornando para Jesus, diga assim: Senhor Jesus, me recebe como filha, me recebe em teus braços. Jesus, me cura, me restaura, me liberta, me dê a tua alegria, me dê a tua paz, me dê o teu contentamento, derrama sobre mim o teu renovo, a tua misericórdia e o teu perdão. Hoje eu volto para minha casa, transformado pelo teu poder e para a glória do teu nome. Amém. Agora feche os olhos, eu quero orar por vocês. Senhor, abrace as tuas filhas desta noite. Elas estão no teu altar, Senhor. O teu olhar as alcançou, o teu amor as alcançou. E eu oro impondo as minhas mãos, pedindo para que todas as cadeias sejam quebradas, pedindo para que todo mal caia por terra, toda a escravidão de Satanás seja repreendida agora, em nome de Jesus. Que haja cura na alma, que haja cura no físico, que haja transformação na história, que haja transformação na família. Que hoje seja um marco, como foi daquela mulher, um marco, um divisor de águas, porque até aqui ela se sentia bem, hoje não amanhã mais, mas a partir de agora ela experimenta a verdadeira alegria que só o Senhor pode entregar. Eu oro e declaro a tua bênção, a tua salvação, a tua paz sobre as tuas filhas, sobre o teu filho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, e amém, e amém, e amém. Deus te abençoe.